como vai? Você confere a seguir a continuação da aula sobre democracia representativa com o professor Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral, cofundador e diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Todo esse conteúdo faz parte do curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Acompanhe com atenção e tenha uma ótima aula. Olá, esta é a segunda parte da aula sobre democracia representativa. Tratamos agora das condições de elegibilidade. Quais são as condições que o cidadão precisa ter para ser candidato? Nós temos, e isso é de acordo com o artigo 14 da Constituição, nós temos a necessidade da nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima aí para presidente da República e senador de 35 anos, para governador do estado ou do Distrito Federal 30 anos, para deputado federal, deputado estadual, prefeito e vice-prefeito de 21 anos e para vereador 18 anos e por fim ser alfabetizado e ser alistável, ter os direitos políticos ativos. A gente pode ver que esse conjunto de condições são as exigências que nós temos para poder ser candidato. Então, precisa ser brasileiro, precisa estar em pleno exercício dos direitos políticos, estar registrado na Justiça Eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição onde você pretende ser candidato, estar filiado a partido político e ter a idade mínima conforme eu já mencionei. E também não pode ser analfabeto. Essas são as condições para as candidaturas. Nós temos as condições do partido político. No Brasil, nós só podemos ser candidatos através dos partidos políticos. O partido político é a organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder institucional e de mantê-lo, ou ao menos de influenciar na gestão das coisas públicas e através de críticas e oposição. Eles se assemelham à pessoa jurídica e possuem regulamentação específica. Eu costumo dizer que o partido político ele tem personalidade bifronte, porque ele tem que ser pessoa jurídica, ele tem que ter o registro como pessoa jurídica, mas tem que ter o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, portanto, personalidade jurídica pública. Então, ele tem as duas personalidades e os principais sistemas que nós temos monopartidário, bipartidarismo e pluripartidarismo. Alguns falam sobre candidatura avulsa. No Brasil, nós não temos as candidaturas avulsas. Eu não sou contra as candidaturas avulsas, acho que seria uma possibilidade, mas penso também que ela pode ser uma posição democrática interessante, mas pode também ter um risco. Aqueles candidatos que têm poder, recursos financeiros e capacidade melhor que os demais, eles poderiam então ser candidatos avulsos e não teriam que dar satisfação para os partidos. Penso que política se faz em grupos e, portanto, os partidos é quem tem essa função de aglutinar as pessoas que pensam de forma semelhante, estabelecer programas e cumprir esses programas. Acho que é mais fácil de fazermos acompanhamento e fiscalização quando a reunião é feita em grupos. Se for individualmente, seria muito mais difícil fazer essa cobrança e esse acompanhamento. Nós temos, então, as possibilidades de principais sistemas, como eu disse, monopartidarismo, bipartidarismo e pluripartidarismo. No Brasil, hoje, nós temos mais de 30 partidos. Alguns dizem que é excesso de partidos, nós temos outro grande número de partidos sendo organizados e que podem vir a funcionar. Então, existe essa grande discussão e, para isso, então, se está estabelecendo a cláusula de barreira, onde os partidos, para poder ter funcionamento, eles precisarão atingir um número mínimo de votos. Nós vamos falar isso também um pouco mais para frente, quando falarmos sobre a reforma política. Os
partidos têm suas fontes de financiamento, ela pode ser o fundo partidário, como já existe hoje, todos os partidos recebem um percentual igual do fundo partidário, uma parte, a outra parte é de acordo com a sua representação no Congresso, na Câmara dos Deputados especificamente. Então, de acordo com o tamanho do partido, é que se recebe o fundo partidário. Podem receber também doações diretas de pessoas físicas, contribuição de filiados e venda de materiais partidários, camisetas, bottoms ou aquilo que o partido entender como alguma coisa que possa comercializar para arrecadar fundos. No sistema eleitoral, hoje nós temos somente a possibilidade de doação por pessoas físicas, com as restrições, até 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, e para a próxima eleição nós vamos ter o financiamento público, um fundo público para as eleições que foi aprovado na última reforma política. No financiamento público, é o Estado quem fornece os recursos para o financiamento eleitoral. Nós vamos, então, ter essas duas formas no sistema privado de pessoas físicas com o financiamento público. Na última eleição de 2016, nós tivemos só o financiamento de pessoa física, porque o Supremo havia declarado inconstitucional o financiamento de pessoa jurídica. Então, essas são as fontes dos partidos e do sistema eleitoral, e é um processo ainda em construção. Na próxima eleição, nós vamos experimentar como é que ele vai funcionar. No caso específico dos partidos, os partidos recebem dinheiro público, portanto, devem estar submetidos a uma fiscalização, seja da Justiça Eleitoral, seja da sociedade, que deve acompanhar para verificar exatamente como gastam o dinheiro. Essa fiscalização hoje não é muito eficiente, porque os partidos políticos gozam também de uma autonomia, ou seja, eles usam esse fundo partidário naquilo que bem entenderem, e isso pode também provocar o uso indevido de recursos públicos. E aí também cobramos para que haja uma maior democracia e transparência nas ações partidárias. As decisões partidárias normalmente são concentradas, os partidos, os presidentes dos partidos têm um poder muito grande, eles usam inclusive possibilidades de comissões provisórias nos diretórios municipais e nos estaduais, onde quem manda efetivamente é o presidente nacional. E aí que se discute então os partidos e o poder que os partidos têm, e como nós podemos democratizar e tornar esses partidos mais transparentes. Essa é uma grande discussão que está começando e que, com certeza, precisamos avançar muito mais. Classificação dos sistemas eleitorais, né? Como nós escolhemos os nossos representantes. Nós temos a possibilidade do sistema majoritário, onde a eleição do candidato pela obtenção da maioria dos votos, 50% mais um, isso é que funciona hoje na eleição para cargos do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito são eleitos pelo voto majoritário. E para o Poder Legislativo, com mais de 200 mil habitantes, são realizados a eleição em 2 turnos. No sistema proporcional, nós temos a representação da sociedade de forma proporcional à população de cada estado, somente para a Câmara dos Deputados. Para o Senado, portanto, usamos o mesmo sistema que é o sistema majoritário. Hoje, usamos o sistema proporcional para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Eles são eleitos proporcionalmente. Essa é uma grande discussão. Eu, pessoalmente, entendo que o sistema proporcional é o melhor sistema que nós temos, porque ele permite a inclusão das minorias. Nós podemos ter representantes das minorias no sistema proporcional. Nós poderíamos utilizar também para a eleição dos legislativos o sistema majoritário, que é uma discussão que está posta no Congresso. A reforma política aprovada permite que nas próximas eleições, não na eleição de 2018, mas nas próximas eleições, tenhamos um sistema majoritário. Vamos falar um pouquinho mais deles também um pouquinho mais à frente, mas hoje o sistema que funciona no Brasil é esse, majoritário para o Executivo e para o Senado, e o sistema proporcional para o Legislativo
vereadores, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. Isso você obtém no sistema proporcional através do coeficiente eleitoral, que é o total dos votos válidos, dividido pelas cadeiras disputadas. Representantes por partido, total de votos do partidos, também estabelece o coeficiente eleitoral. Podemos ter o sistema também de listas abertas, onde a eleição dos candidatos do partido é formada por escolha direta da população, que é o sistema que nós temos hoje para o nosso legislativo. O partido faz a sua convenção, estabelece a sua lista aberta e o eleitor escolhe, dentre todos aqueles nomes, o que ele considera ser o melhor candidato. Podemos ter também o sistema de lista fechado, é uma ordem de eleição dos candidatos do partido, é decidido pelo próprio partido em convenção de acordo com o seu estatuto e procedimento de votação interna. E aí o eleitor vota na lista fechada de acordo com a ordem estabelecida pelo partido. E o sistema distrital, como eu disse anteriormente, no sistema majoritário, onde a escolha do candidato ao legislativo se dá pela disputa direta entre candidatos de um mesmo partido e dos partidos diferentes de forma majoritária, no âmbito do distrito eleitoral. Você estabelece o distrito e cada partido lança um único candidato, como se fosse uma eleição do executivo. O que tiver maior número de votos é o eleito. Portanto, somente um partido naquele distrito vai ter o seu representante. Os demais votos e os demais candidatos perdem aqueles votos e eles não terão, então, representação naquele distrito. Temos o princípio do cidadão um voto, que tem que ter o mesmo valor, embora isso na prática efetivamente não aconteça. O artigo 77 da Constituição estabelece a questão do voto válido e voto não válido, diz que será considerado eleito o presidente, o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos brancos e nulos. E isso traz um esclarecimento sobre aquela campanha que a gente sempre recebe falando sobre anular o voto. Se você anular o voto e não tiver 50% mais um, que anularia a eleição e se faria uma nova eleição. Isso não é verdade, não existe, porque tanto a Constituição como o Código Eleitoral estabelece que serão eleitos os mais votados. Portanto, se a pessoa tiver um voto, seu próprio voto, ele estaria eleito. Não anula a eleição. A eleição só é anulada quando, em caso de apuração de fraude, nulidade absoluta ou relativo sobre a votação que deve ser confirmada por decisão judicial. Portanto, é a Justiça Eleitoral quem anula ou não uma eleição. Não se confunde com a não indicação de um candidato em momento de votação, voto branco ou nulo, conforme o Código Eleitoral. Então, não é verdade que se nós anularmos o nosso voto, nós provocamos uma nova eleição. Um exemplo é sobre a eleição de 2016 na Câmara de Vereadores. Nós temos lá o total de eleitores alistados, o total de comparecimento, o total de ausências, total de votos válidos e os votos não válidos. Se usarmos os votos válidos e dividirmos pelo número de cadeiras, nós temos 55 cadeiras na Câmara dos Vereadores, portanto, dividimos o número de votos válidos pelo número de cadeiras e obtemos ali a quantidade de votos necessárias para eleger um vereador. E isso é o coeficiente eleitoral e é o que determina quantas cadeiras o partido obteve na eleição, somando o número de votos. Aqui nós temos uma distribuição pelos partidos, de forma que a gente possa entender a distribuição das cadeiras. E temos aqui, então, uma discussão sobre o que nós poderíamos fazer para melhorar esse sistema político, a reforma política. Nós tivemos, neste ano, uma discussão maior sobre a reforma política. O parlamento teve provocações, teve uma comissão especial da reforma política que discutiu questões como voto distrital, fidelidade partidária, a lista aberta ou fechada, lista fechada ou pré-ordenada, financiamento público ou privado, a cláusula de barreira, o voto facultativo, coligações ou fim das coligações e formações de federações partidárias, limitação de mandatos, todas essas discussões foram debatidas na reforma política, mas o grande problema que nós temos é que para
concretizar, para realizar a reforma política, nós dependemos do parlamento, ou seja, os nossos parlamentares é quem podem fazer a reforma política. E aí ficamos numa grande discussão, porque os parlamentares não têm interesse em fazer uma profunda reforma política, porque eles têm interesse em preservar os seus mandatos. Então, nessa grande discussão, quem perde é a sociedade, é a população, o cidadão, o eleitor. Foi realizada uma reforma política muito pequena, muito incipiente e que não traz efetivamente uma grande alteração no processo eleitoral, de forma que pudesse melhorar o processo. Ainda hoje no sistema, nós votamos em um candidato e elegemos outro, criando então uma distorção no processo eleitoral. Nós temos que, portanto, fazer uma reforma política adequada para que nós possamos melhorar o processo eleitoral. Nós temos alguns movimentos que atuam nesse tema, nós temos a plataforma dos movimentos sociais que discutem a reforma política com 5 eixos: fortalecimento da democracia direta, democracia participativa e a democracia representativa, democratização a informação e da comunicação e democratização e transparência no poder judiciário. E temos um trabalho do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é a Coalizão pela Reforma Política, que traz também um projeto de reforma política interessante. Tudo isso você pode obter através desses sites que estão na tela, mcce.org.br, reformapolitica.org.br. Então, essa é a nossa aula sobre democracia representativa. Esperamos que você tenha aproveitado, obtido essas informações, que possa aprofundar os seus estudos para conhecer melhor o sistema da democracia representativa. Muito obrigado.